ser dono de algo é preciso comprar ou ganhar este bem, certo? Nem sempre. A legislação brasileira abre espaço para um instituto chamado uso capião. Após determinado período de tempo, o indivíduo que se encontra na posse de um bem imóvel ou imóvel, como se dono fosse, sem qualquer interferência ou autorização do proprietário, pode adquirir sua propriedade. Mas para isso precisa cumprir alguns requisitos. A uso capião vale para áreas rurais e urbanas. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ela também se aplica a apartamentos sem condomínios verticais. O programa de hoje fala sobre os tipos de uso capião e como isso se relaciona com uma garantia expressa no artigo 5º. A nossa Constituição garante o direito de propriedade. Sobre esse tema, eu converso via Skype com o advogado Flávio Tartucci, que é professor de Direito Civil, e com o advogado Júlio César Sanches, especialista em Direito Imobiliário e professor do mesmo tema. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Doutor Tartucci, a uso capião é uma prova de que o direito de propriedade é garantido pela Constituição, mas não é um direito absoluto? Isso mesmo. Primeiramente, é uma grande honra voltar aqui à TV Justiça depois de alguns anos. Sim, sem dúvida, o direito de propriedade, desde a sua origem romana, se afirma que ele não é um direito absoluto. E no caso da nossa Constituição, a nossa Constituição atrela o direito de propriedade, o direito fundamental à propriedade, à sua função social. E a uso capião, há tempos, no campo do direito civil, uma forma de efetivação dessa função social. E esse é um instituto muito usado, doutor Júlio César? O uso capião é uma ação atualmente muito utilizada no Brasil, a partir até do reconhecimento da 5ª Jornada de Direito Civil a respeito do direito autônomo. A posse atualmente é considerada um direito autônomo. Hoje, a 5ª Jornada de Direito Civil, no enunciado 492, ela, de fato, ela classifica a posse como um direito autônomo e também a doutrina como a posse um direito sui generis, né? Então, realmente, a partir disso e do reconhecimento, aumentou sim o número de ações de uso capião e também o procedimento no cartório, conforme o provimento 65. E quais são os requisitos aí para se configurar e pedir a uso capião? O uso capião nós temos que pensar em 3 requisitos. A posse, que seria o lapso temporal. Lembrando que no Brasil hoje nós temos mais de 36 espécies de uso capião, muitos conhecidos, outros não tanto, mas a posse é um requisito previsto em qualquer modalidade de uso capião. Quando falo da posse, é o primeiro requisito. O segundo requisito seria a posse mansa e pacífica, que inclusive tem discussões jurisprudenciais doutrinárias. E o terceiro requisito é o animus domini, sem juridiquês, né? Seria a alma de dono, né? O sujeito ele tem que se enxergar como o verdadeiro proprietário. Então, esses 3 requisitos são os requisitos fundamentais e previstos em qualquer ação de uso capião ou requerimento de uso capião. E cada espécie tem o seu requisito próprio, mas esses seriam os 3 requisitos gerais a qualquer uso capião. Doutor Tartucci, como a gente falou, tem a uso capião urbana e a rural. Qual é a diferença entre elas? Bem, a primeira distinção entre as duas modalidades, tanto pela Constituição como também pelo Código Civil, diz respeito à localização. Porque no caso da uso capião, chamada também de uso capião agrária, a uso capião rural, o imóvel precisa estar localizado na zona rural e ter, no máximo, uma metragem de 50 hectares. Por outra via, no caso da uso capião urbana, o imóvel está em zona urbana, tendo, no máximo, 250 metros quadrados. E no primeiro caso também da uso capião rural, há necessidade de desenvolvimento de uma atividade agrária, agricultura, pecuária, extrativismo, seja pelo próprio ocupante, seja por seus familiares. Então, temos essas distinções que dizem respeito à localização, à metragem, também o desenvolvimento de atividades no imóvel. E por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram que a uso capião urbana pode ser aplicada também a apartamentos. A decisão foi tomada durante a análise do caso de uma mulher de Porto Alegre, que pedia uso capião do imóvel onde ela vive. O imóvel foi financiado por outra pessoa que não conseguiu pagar o financiamento. O banco iniciou o processo de venda do apartamento, mas a moradora entrou na justiça para se tornar proprietária do bem. A análise do pedido dela foi negada em primeira e segunda instâncias, sob o argumento de que não há previsão jurídica para esse tipo de imóvel no artigo da Constituição Federal
que trata da usucapião urbana. Para a maioria dos ministros do STF, o artigo 183 da Constituição Federal não distingue qual tipo de imóvel se enquadra na usucapião urbana. Além disso, há requisitos constitucionais que garantem a manutenção de moradias de até 250 metros quadrados. O julgamento no plenário virtual, no entanto, não reconheceu o direito da moradora. Somente determinou que pode haver uso capião de apartamentos. Doutor Júlio Sanches, a decisão do Supremo reconhece a possibilidade de pedido de uso capião também em apartamentos. Antes disso, havia muita divergência aí nesse sentido? Muita divergência, muita contradição, mas, de fato, a decisão realmente ela é correta, porque o Instituto Uso Capião não existe uma distinção em relação à espécie do imóvel. Sendo bem móvel ou imóvel, também cabe uso capião para bens móveis, então é perfeitamente possível fazer uso capião sem qualquer distinção. Inclusive, nós temos diversas decisões atualmente também de vaga de garagem. Então, o uso capião é um instituto que você consegue usufruir para transformar a posse em domínio, em registro, ou ainda sanar vícios registrais. Não existe aí uma classificação vinculada à espécie de imóvel, mas sim de direito. Doutor Sanches, o senhor falou aí de pedido de uso capião de garagem, isso é um caso curioso. Quais são os outros tipos de bens imóveis que podem ter esse pedido de uso capião? O uso capião ele pode ser utilizado tanto para bens móveis como bens imóveis. E quando eu falo de bens imóveis, é qualquer tipo de imóvel, não existe distinção. A lei ou o próprio instituto não classifica um determinado imóvel para que seja feito uso capião. Falou em imóvel, tem os requisitos, eu posso usufruir da uso capião. Doutor Tartucci, como regularizar aí um imóvel que é fruto de uma ação de pedido de uso capião? Quais são os documentos necessários para se propor ações desse tipo? Bom, primeiro a gente tem que verificar que existe uma diferenciação da ação de uso capião e também da uso capião extrajudicial, que foi tratada pelo Código de Processo Civil de 2015, incluindo a figura na Lei de Registros Públicos. Então, existe uma diferenciação da documentação. Basicamente, nós temos uns documentos relacionados ao próprio imóvel, como, por exemplo, se houver, porque esse é um problema registral no Brasil, se houver a matrícula do imóvel, também as matrículas dos confrontantes, e dependendo da figura, por exemplo, na uso capião ordinária, em que se exige justo título e boa-fé, algum documento que comprove esse justo título ou boa-fé, e geralmente se utiliza na prática, por exemplo, um compromisso de compra e venda. Um compromisso de compra e venda que pode ter sido registrado ou não registrado na matrícula do imóvel. Então, existe uma questão de documentos que a legislação prevê, seja a legislação que trata das modalidades no Código Civil, seja a legislação processual, como é a Lei de Registros Públicos, que elenca ali até a ata notarial para se fazer a comprovação dos requisitos da posse. E esse é um processo demorado? O processo, a ação de uso capião é uma ação que demora, é tida como uma das ações que mais demora no país, E eu já atuei em escritórios que eu entrei no escritório, a ação de uso capião já havia iniciado e quando eu saí ela ainda tramitava. Então, justamente por isso é que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe a modalidade extrajudicial desde que seja consensual, para agilizar os procedimentos. Doutor Sanches, a Constituição fala em título de domínio e concessão de uso. Explica pra gente. O brasileiro faz muita confusão em relação aos seus direitos vinculados a um imóvel. Atualmente, nós podemos definir que o direito sobre um imóvel ele tem uma divisão mais ou menos assim, para ficar bem didático. Seria a divisão de direito de propriedade, é o que todo mundo almeja, todo mundo quer, direito de propriedade, em virtude da grande segurança jurídica, mas temos que separar os outros direitos, que são reconhecidos como direitos autônomos. Aí aparece o segundo direito, como direito possessório, a posse ela é reconhecida como sui generis, e também um direito autônomo. Temos até a resolução, na verdade, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, e temos os direitos hereditários. Dentro dessa situação, nós temos vários documentos que o brasileiro também confunde achando ser dono, ser proprietário. A concessão de uso ela é dada por um ente, pode ser a União, o Estado, o município, para que aquela pessoa, o sujeito, utilize o bem, tenha a posse do bem. Mas isso não pode ser confundido como título de propriedade, porque o título de propriedade é uma coisa só.
o título de propriedade é o seu nome, o nome do sujeito, né, do proprietário, lá no cartório de registro de imóveis, respeitando as regras da Lei 6.015, da Lei de Registros Públicos. Qualquer outro documento pode ser um documento reconhecido com um justo título, inclusive para efeitos de uso capião, para efeitos de fundamentação, mas jamais vai substituir o documento, o único documento, o exclusivo documento, que é o registro de imóveis, a certidão de propriedade, seja a matrícula a partir de 76 ou transcrição anteriormente a 76. E após conseguir aí essa decisão finalmente, a pessoa pode vender esse imóvel? Tem um prazo mínimo para que isso aconteça? A uso capião ou uso capião, a língua portuguesa permite, né, tanto no gênero masculino ou feminino, quando você consegue êxito, você se torna proprietário, tanto na ação como no pedido extrajudicial lá no cartório, conforme o provimento 65. Então, toda vez que você consiga êxito nesse procedimento ou nessa ação, você se torna um proprietário. E a partir daí você pode vender, pode transacionar o imóvel. Não existe uma carência. A legislação brasileira não define uma carência, algo que você fique preso, né, um período que você não possa fazer a alienação desse bem. Não existe isso de fato, uma vez que a aquisição através de uso capião é uma forma originária de aquisição de propriedade, quando a ação declaratória, quando o requerimento também usufruindo desse procedimento originário. Então, não existe um vínculo, você não fica preso a um período para ter decisões sobre o imóvel. Uma vez que você consiga êxito no procedimento, ganhar a ação ou deferimento do procedimento extrajudicial, você pode fazer o que você quiser com esse imóvel, porque o imóvel é seu, você tem a propriedade desse imóvel. E quais são os riscos de alugar um imóvel sem formalizar o contrato? Pode abrir uma brecha legal para o pedido de uso capião? Essa é uma das perguntas que foi enviada para a nossa equipe. Se uma pessoa alugar um imóvel para alguém sem contrato formal, esse inquilino pode entrar com pedido de uso capião? Doutor Júlio Sanches, esse é um risco que a pessoa corre ou não? Eu sempre oriento para que você, para que alguém acabe não perdendo o imóvel direcionado a uma ação ou um pedido de uso capião, o ideal é nunca deixar esse imóvel desocupado. Interessante é sempre emprestar ou alugar. Quando você aluga ou você empresta o comodato, você acaba inibindo o animus domini, que é a alma de dono. Então, o ideal é que você nunca abandone esse imóvel, mas sim empresta ou aluga. É uma forma de você se prevenir em relação aos direitos de posse aplicados através do Instituto de Uso Capião. Pois é, e aí contrato verbal vale, doutor Tartúcio? É sempre importante ter tudo no papel ali? Olha, o contrato verbal ele é válido e eficaz, se ele puder ser aprovado, vale para os fins que o doutor Júlio mencionou. Porém, é mais arriscado, é melhor sempre formalizar para que a questão fique transparente, formalizar, ou o contrato de locação, o contrato de comodato, formalizar de forma escrita. Não é um requisito de validade, mas é algo que na prática traz mais segurança jurídica, né? Pode ser mais difícil provar se for apenas verbal ali e não tiver nenhuma testemunha? Sim, sim. O documento escrito sempre traz mais certeza e mais segurança para essa cessão de posse, que, em regra, descaracteriza o animus domini para os fins de uso capião. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre uso capião. Sobre este tema eu converso via Skype com o advogado Júlio César Sanches, especialista em direito imobiliário e professor do mesmo tema, e com o advogado Flávio Tartúcio, que é professor de direito civil. E a gente já falou aqui que existe a uso capião rural e urbana, mas o Instituto vale também para outros fins que não de moradia? Vamos a mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. É possível entrar com pedido de uso capião no caso de imóvel usado para fins comerciais? Doutor Júlio Sanches, é possível? É possível sim. O uso capião não faz distinção de finalidade do imóvel. Então, o imóvel pode ser comercial, pode ser residencial, pode inclusive ser um imóvel por temporada, que você tem o uso por temporada. Quando nós falamos de uso capião, o grande objetivo do uso capião é regularizar o imóvel.
diante da posse de outros requisitos ou para sanar vícios registrais. Então, a legislação brasileira e a jurisprudência, ela não traz uma classificação qual imóvel, para qualquer imóvel, realmente sem distinção. Vale a pena lembrar que o uso capião, ele também é utilizado para utilizar nas situações que não existam uma matrícula anterior, um registro. No Brasil nós temos algo sério, um problema muito sério, que é o imóvel sem registro, ele não tem registro anterior em cartório nenhum. Então, uma forma de você regularizar esse imóvel é através do Instituto de Uso Capião, seja judicial ou através via requerimento. E o antigo proprietário que não teve esse registro, não fez esse registro, ele pode ser pego de surpresa aí se ele tem um imóvel simplesmente não cuida, não está lá abandonado, vamos dizer assim? Precisamos tomar muito cuidado porque nós temos no Brasil mais de 36 espécies de uso capião. Cada espécie tem os seus requisitos próprios. Nós temos as 3 espécies que cabem a qualquer uso capião, nós já falamos aqui, mas cada uso capião tem as suas espécies, seus requisitos próprios. Então, precisamos tomar um certo cuidado, porque dependendo da espécie, nós podemos ter um requisito a mais ou a menos. Trago como exemplo o uso capião ordinário ou ordinária. Tem um requisito, que é o justo título. Nós temos que apresentar um documento de justo título. Pois é, doutor Tartucci, que tipo de cuidado um proprietário deve ter? Por exemplo, ele compra um terreno fora da área onde ele vive, acha que está lá valorizando, esquece aquilo lá para depois viver com o tempo. Pode correr esse risco? Que tipo de cuidado ele deve ter? O primeiro aspecto que eu falei já no início do programa é a questão da função social da propriedade, dar uma destinação a esse bem, né? A função social tem um intuito negativo de não trazer lesões a terceiros, mas também tem um intuito positivo, quer dizer, de dar uma destinação. E uma alternativa que até foi pontuada pelo professor Sanches é justamente você ter uma cessão dessas áreas para afastar a uso capião. E também, sempre pagar os ônus e arcar com as despesas, por exemplo, tributárias, né? Não mostrar um abandono e sempre efetivar que existe sobre aquele imóvel uma intenção de dono para que uma outra pessoa não tenha essa intenção e que procure no futuro a uso capião. Pois é, o senhor falou aí da questão tributária. Se a pessoa que é a proprietária, ela está ali pagando direitinho o IPTU, todas as taxas, mesmo que ela não esteja lá vendo e verificando se tem alguém que por um acaso invadiu, ela está se precavendo? Essa é uma boa pergunta. A jurisprudência, e agora a jurisprudência do STJ, tem analisado muito a questão daquilo que se denomina como melhor posse, ou seja, verificar quem exerce a melhor posse, o proprietário ou aquele que possui, né, para fins, eventualmente, de uso capião. Esse requisito de pagar os tributos é um requisito que, digamos assim, traz uma pontuação de melhor posse para o proprietário, mas não é o único requisito, porque a destinação, como eu acabei de citar, é um elemento essencial para se verificar se a uso capião está sendo atendida ou não no caso concreto. E nós temos mais uma pergunta enviada para a nossa produção. Vamos conferir. Quando a pessoa usa uma área rural para plantar ou criar animais, mas não mora nela, pode pedir uso capião mesmo assim? Doutor Tartucci. A Constituição e também o Código Civil, quando se trata da chamada uso capião agrária, ou uso capião especial rural, ou Constituição especial, ou uso capião especial rural, coloca o requisito da atividade agrária e também do estabelecimento da moradia, né? São 2 requisitos cumulativos. Agora, a legislação fala que a moradia pode ser de pessoa da família também, né? Então, isso já é uma abertura da lei para que, eventualmente, uma pessoa da família more nessa propriedade rural e desenvolva a atividade. De qualquer maneira, esses requisitos aparecem na uso capião rural, que é a especial. Eu posso ter também área rural, uso capião especial, uso capião ordinária e uso capião extraordinária. E aí esse requisito não aparece, né? Então, foi como o doutor Sanches já mencionou, existem várias modalidades, esse é um instituto realmente complexo, com várias modalidades, e esses requisitos podem variar, né? E dependendo do advogado que ingressa com a ação, ele tem estratégias diferentes de acordo com os requisitos da uso capião. Então, explica para a gente só melhor um pouquinho, doutor Sanches, qual a diferença aí entre a uso capião ordinária e extraordinária? A uso capião ordinária e extraordinária são conhecidas como uso capiões comuns.
É interessante que existe uma divisão ainda, que é bem conhecida. A uso capião pode ser ordinária ou extraordinária comum, e extraordinária, né, pode ser também dividida em comum e também social. A social é sempre com a redução de 5 anos. Quando tem uma redução de 5 anos, por algum motivo, nós chamamos de uso capião ordinária ou uso capião extraordinária social. Quando não tem essa redução, nós chamamos de uso capião comum, ordinária ou extraordinária comum. A grande diferença aparece que na uso capião ordinária exige a boa-fé, a comprovação da boa-fé. E um documento que é exigido nessa ação, o justo título. Esse justo título pode ser qualquer documento, pode ser um contrato de gaveta, uma escritura pública sem registro, um formal de partilha sem registro, um documento que comprove o porquê o sujeito entrou naquela propriedade, o porquê ele conseguiu a posse daquele imóvel. Já no extraordinário, nós temos até no texto de lei, independentemente de boa-fé. Isso quer dizer que nós não precisamos apresentar esse justo título, esse documento, é um uso capião que pode ser feito, independente desse documento que comprove a entrada desse imóvel, independente de questões de justo título. A extraordinária, o judiciário vai focar, sim, nos requisitos gerais, que seriam aí os 15 anos de posse, ou 10, posse mansa e pacífica, e também com ânimos domini. Mas não existe uma exigência de um documento que comprove a entrada no imóvel ou o uso do bem imóvel também. E quem tem direito a pedir a uso capião? Vamos a mais uma pergunta. Herdeiros podem pedir uso capião de imóvel ocupado pelo parente falecido? Doutor Júlio Sanches, podem pedir? Pode. A uso capião, nós temos no Brasil muitas espécies, modalidades, então vai depender, sim, da característica do instituto em si, né, daquela espécie autônoma. Mas algumas espécies permitem, sim, que você faça uso capião, até envolvendo direitos hereditários, claro, com muito cuidado, analisando o caso concreto, mas isso é possível, sim, desde que aquele herdeiro tenha, de fato, cumpre os requisitos dessa uso capião específica. Doutor Tartucci, acontece muito também de um imóvel estar lá em disputa, num espólio, os herdeiros brigando e aquele imóvel fica parado e muitas vezes é ocupado. Qual o cuidado aí que esses herdeiros devem ter para evitar passar por uma situação dessa, ficar brigando ali e depois no futuro descobrir que o imóvel já foi ocupado e eles perderam? Bom, é a mesma questão que antes foi formulada, né? Procurar dar uma destinação positiva ao imóvel, cumprir com as suas obrigações fiscais, se possível, fazer a cessão para que esse imóvel seja utilizado por terceiro, para que os herdeiros, veja, não é só a questão dos herdeiros pedirem a uso capião em si, é o terceiro pedindo a uso capião em relação aos herdeiros. Então, a destinação do imóvel é essencial para afastar, mais uma vez, a intenção de dono, o animus domini do terceiro. O simples fato deles estarem ali com uma ação na justiça disputando o imóvel já prova que eles têm o interesse e evita uso capião ou não? É um elemento importante, mas eu acredito que não seja o único. Nós precisamos também de uma comprovação dessa destinação positiva pelo atendimento da função social da propriedade e da posse. E vamos à última pergunta enviada para a nossa equipe. Só imóveis podem ser alvo de pedidos de uso capião ou bens móveis também? Doutor Tartucci, que tipo de bem pode ser alvo de pedido de uso capião? Bom, qualquer bem, seja bem imóvel ou bem móvel, pode. Nós temos a uso capião mobiliária ordinária, uso capião mobiliária extraordinária. E há tempos a jurisprudência admite essa uso capião, e eu cito aí uma súmula antiga do STJ, a súmula 193, que tratava em tempos remotos da uso capião de linha telefônica. Sim, nós tivemos esse debate no passado, de uso capião de linha telefônica, porque a linha telefônica tinha um valor. E não é só a propriedade que admite a uso capião. Há a possibilidade de uso capião de um outro direito real, como a superfície, o usufruto e até o direito de laje, o novo direito de laje, tem se entendido conforme um enunciado aprovado na 8ª Jornada de Direito Civil, né, do Conselho da Justiça Federal, que a laje pode ser objeto de uso capião. Explica melhor pra gente aí esse direito de laje. Uma pessoa que construiu ali em cima do imóvel? Isso, a laje é um direito real que foi incluída no Código Civil e há uma concessão de uma superfície superior do imóvel, né? É um direito real de gozo ou fruição, pelo menos na posição doutrinária que eu sigo. Tem até matrícula própria pela legislação e é possível também a uso capião do direito real de laje.
É usual também esse pedido de uso capião de bens móveis, porque a gente ouve muito falar de terra, de imóvel, casa, apartamento. Também é possível um carro, por exemplo? É possível, sim. Nós já tivemos uma situação na prática da advocacia que um sujeito foi para os Estados Unidos, deixou um carro no estacionamento, como ele não tinha pago o valor, né, da estadia do estacionamento de forma adiantada, o que aconteceu? Depois de muitos anos, o proprietário do estacionamento fez a ação de usucapião, uma ação de usucapião, teve êxito na ação de usucapião e o dono do estacionamento passou a ser o proprietário desse veículo, na época um veículo importado, né, antigo, mas importado. Então, existe sim essa possibilidade, é possível fazer usucapião de carros, motos, caminhões e outros bens considerados bens móveis. Agora, a gente falou aqui que esse processo demora muito. Nesse caso, também é demorado porque aí o bem se deteriora, né? Todo o processo de usucapião ele é complexo. O próprio judiciário exerce uma função diferenciada, né? O judiciário ele fiscaliza aqueles requisitos para declarar esse direito. Então, a ação em si de usucapião ela já é uma ação demorada em virtude disso. Tudo depende muito do estado, da região, do caso concreto. Mas, normalmente, são ações demoradas, ações que ultrapassam aí a 3 anos. E nesse caso é o mesmo tipo de documentação que é pedido da usucapião de imóveis? Sim, na verdade, no usucapião de bem móvel, os documentos necessários, a ideia, né, é trabalhar sempre com as provas da posse, mansi pacífica, animus domi, então a ideia é a mesma, são documentos parecidos, sim. Bom, muitíssimo obrigada pela entrevista de vocês aqui, o nosso programa está chegando ao final, Dr. Júlio Sanches, Dr. Tartucci, muito obrigada pela presença de vocês. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Saúde para todos nós e até o próximo artigo 5º. Tchau!